A graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que bom nós podermos estar aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor, temos esse nosso momento de comunhão que é tão preciosa. Eu agradeço muito a você de estar nos ouvindo, de estar assistindo as nossas mensagens. Existem outras mensagens tão preciosas que estão aí no nosso canal, aquilo que Deus tem falado conosco, Deus nos tem dirigido a trazer para a igreja e, não é? Se você tem sido abençoado por essas mensagens, mande essas mensagens para outras pessoas através das redes sociais. Você pode mandar o link, você pode entrar lá no YouTube e copia o link, envia para alguém, coisas assim que sei que hoje em dia, melhor do que eu, muita gente sabe fazer, né? Eu não sou lá grandes coisas nessas questões de redes sociais. Mas graças a Deus, que bom que a gente está aqui. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que foi liberada na quarta-feira passada, que é a mensagem sobre a boa notícia. Essa é a mensagem que nós queremos continuar a falar sobre isso, porque muitas vezes o tempo ele não é suficiente para que possamos cobrir tudo aquilo que gostaríamos de trazer, aquilo que o Senhor tem movido o nosso coração. Fica assim, faltando alguma coisa. Então, nós não vamos deixar de trazer toda a palavra, toda a verdade sobre este assunto que é tão importante, que é a boa notícia, o Evangelho. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui reunidos para mais uma vez louvarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua voz, estarmos nesta comunhão, ó Pai, através dos vídeos. E eu oro pela pessoa que está me ouvindo, por todos, Senhor, que vão assistir este vídeo, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que o derramar da Tua graça seja sobre seus corpos, sobre a sua alma. Pai, eu neste momento oro também pela cura das enfermidades, no poder do nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, opere na vida destas pessoas, aqueles que creem no Senhor, que creem no Senhor como aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Pai, em nome de Jesus e pelos méritos da cruz, eu abençoo estas vidas e oro que toda enfermidade seja agora removida do seu corpo no poder do nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que através desta mensagem, mesmo que gravada, que esta voz liberada, ela é poderosa, Senhor. Esta bênção liberada é poderosa para alcançar a todos quantos a ouvirem. Por isso, em nome de Jesus, abençoa com a cura, abençoa com a libertação, abençoa os lares, os casamentos. Pai, abençoa os filhos, abençoa o trabalho dos teus filhos. É a bênção que eu trago nesta noite sobre a vida de todos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção, esta canção que diz assim, que eu vim para te adorar. Aleluia. Eu gosto muito desta canção. Eu vim para te adorar. Amém.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Aleluia. Glórias ao teu nome. Sim, Senhor, viemos te adorar e te dizer que nós te amamos, te amamos, te amamos. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe e que a palavra de Deus realmente alcance o seu coração. Pois é, nós liberamos essa primeira mensagem falando sobre a boa notícia, que é o sentido da palavra evangelho, são as boas novas que o Senhor nos ordenou a pregarmos por todas as nações, para todas as nações. Lemos esse texto lá de Marcos 16, quando o Senhor diz: ide por todo o mundo, por toda a terra, e pregai este evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Pois é, a mensagem é boa, não é? E é sobre isso que nós queremos falar neste momento, nesta mensagem. Essa é a boa notícia, mas por que tantas pessoas não a recebem, não é verdade? Por que há tanta resistência em ouvir a boa notícia? Isaías 53, no verso 1, o Senhor faz esta pergunta através do profeta: quem creu na nossa pregação? Isaías 53. Olha o que está escrito nesse texto profético, né? Profeta Isaías, cerca de 800 anos antes de Cristo, trouxe esta palavra profética acerca da morte do Senhor na cruz. Mas olhe bem, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que diz o texto. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esse é um texto tão profético. Como eu disse, 800 anos antes da vinda do Senhor, Deus anunciou como seria a sua vinda, como seria o seu ministério, não é? E aqui diz que ele era desprezado, foi humilhado, era alguém de quem as pessoas, não é, balançavam assim a cabeça. Não, nada disso. Puxa vida, era o autor da vida, era o Senhor que estava ali, andando entre eles. No entanto, ele não foi bem recebido. Na sua época, ele não foi bem recebido. E o Senhor, ele sabia disso. Sabia de tantos corações que estavam duros, tantas pessoas que estavam assim, com seus corações longe de Deus,
longe da vontade de Deus. E essa é uma história muito antiga, porque ao longo dessa história, desse povo de Israel, que é um povo que foi tão beneficiado por Deus, Deus foi tão assim, né, poderoso com este povo, tão generoso com este povo. Deus escolheu este povo ali na pessoa de Abraão e a sua descendência. Deus tomou esse povo como um filho e cuidou desse povo. É certo que Deus os disciplinou tantas vezes por causa de suas rebeldias, dos seus pecados, mas como ele mesmo disse, o Pai corrige a quem ele ama. É sim, tá? Os textos são tantos que falam sobre este princípio de amor na correção, que quem não ama, larga para lá, que se perca para lá. Mas quando há amor, há essa busca de conserto, de conselho, de arrependimento, de trazer de volta ao caminho. Isso é um ato de amor. Não é? Os nossos pais fazem isso conosco tantas vezes e tantas vezes nós assim recebemos mal os seus conselhos, as suas advertências, suas exortações. Achamos que eles estão se metendo na nossa vida, que nós queremos fazer o que nós queremos fazer. É assim, um coração duro, um coração empedernido, petrificado e que não ouve a voz do Senhor. Quem creu na nossa pregação. Esta é uma verdade. Quem quer ouvir a verdade? Quem quer ouvir a verdade? Jesus, ele disse ali em João 14:6, ele respondeu aos seus discípulos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o mesmo que ele disse muito depois para Pôncio Pilatos, aquele governador tão cruel, romano, que foi quem o levou à cruz, né, entregue ali pelos sacerdotes judaicos. Os judeus os entregaram a Pilatos e ele o condenou à cruz. Esse Pilatos, no interrogatório que ele fez com Jesus ali, teve um momento, isso está escrito aqui em João 18, 37 e 38, então lhe disse Pilato: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Respondeu-lhe Pilatos: que é a verdade? Essa pergunta, quando eu li isso, eu vi tanta coisa assim, essa pergunta do Pilatos. Não sei o quanto que ela foi sincera, não é? Não venho aqui para questionar isso, mas a pergunta em si é tão complicada, não é verdade? O que é a verdade? Nesse mundo hoje de tanta falsidade, de tanta hipocrisia, de tantos escândalos, meu Deus do céu, em que até mesmo dentro da própria igreja, não é? A gente vê aquilo que é chamado de fogo amigo, a igreja destruindo a própria igreja, quando vemos uma autofagia dentro da igreja, ao invés de nós estarmos unidos e manifestando através da unidade a presença do Senhor em nosso meio. Pelo contrário, tantas vezes estamos escandalizando o Evangelho e dando motivos para que o adversário, o inimigo, ele propague essas falhas, não é? E gere os escândalos e os enganos que ele quer gerar para atacar a verdade, atacar, desmerecer a verdade. Tantas vezes atacando o mensageiro para que a mensagem não seja acreditada. E dessa forma vamos aí vendo esse caminho, essa situação complicada.
E vemos isso, a boa notícia, a bela notícia, o evangelho da salvação, o evangelho da vida, o evangelho da libertação, sendo vituperado, sendo escandalizado, sendo, não é, distorcido. E os homens crendo naquilo que querem crer. Jesus disse algo muito forte, que torna essa verdade assim, uma verdade indesejável. Eu lembro de um documentário que saiu, né, um tempo atrás sobre essa questão ambiental e era mais ou menos este o título, uma verdade indesejável, uma verdade que incomoda. Quando aquele vice-presidente lá dos Estados Unidos, ex-vice-presidente, fez esse documentário sobre o caos ambiental, toda essa situação, o problema climático da Terra. E a verdade também do Senhor, ela tem esse viés de ser uma verdade indesejável, uma vez que ela toca em alguns aspectos que as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Jesus disse isso em João 14,6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até aí estava bom, não é? Ele ser o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele diz em continuidade a isso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso é um problema. Isso é mais complicado. Porque quando o Senhor, ele restringe o acesso ao Pai, a ele mesmo, quando ele diz isso, que ninguém, sabe? Ninguém, para mim, é ninguém. É que só existe um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, ele ordenou que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. Sim, que nós chegássemos com o evangelho da vida, o evangelho da verdade, o evangelho do caminho. E era assim que a igreja era chamada no início da sua história, o caminho. É assim que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, aqueles que são do caminho, porque a igreja se identificava desta forma, como sendo o caminho, seguidores do caminho, o único caminho que leva ao Pai. Por isso o Senhor, como eu disse, mandou-nos pregar este evangelho por toda a terra. Sim, pregar este evangelho para pessoas que já têm ali uma expressão religiosa, que já têm ali ao longo de sua tradição, de sua história, tem ali a sua forma de cultuar a Deus, muito gerada ali nas suas intuições, nas suas percepções pessoais, naquilo que eles entenderam ser o como chegar a Deus, e nós vemos tantas manifestações estranhas, diferentes, vamos dizer assim, não é? Pessoas que endeusam animais, não é? Há religiões onde os animais são sagrados, são divinos e são adorados como expressões de Deus. Há outros lugares onde há tantos deuses, como era no caso da Grécia, quando Paulo chegou ali na Grécia, chega ali na cidade de Atenas e ele vê aquela quantidade de deuses, como os romanos tinham, não é? O panteão romano, o panteão grego, dentro desses deuses mitológicos, os semideuses, tudo isso que a gente vê às vezes nesses filmes, né? De aventura. Pois é, mas essa era a realidade. Essa foi a realidade que Paulo encontrou quando chegou ali na Grécia, na Turquia, naquela região das igrejas da Galácia, da Filipos, da Tessalônica e tudo aquilo que estão nas suas cartas. É esse povo que ele encontrou, um povo cheio de deuses. E assim, não é? Hoje se diria, dentro do que nós estamos vivendo, que Paulo não foi muito respeitoso com a cultura, com a religião, com a fé daquelas pessoas. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje o anunciar a boa notícia está cercado até mesmo de ameaças,
de nós, ao pregarmos o Evangelho e falarmos que Jesus é o único caminho, porque foi ele que disse isso. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia, nós cremos nos evangelhos, nós cremos que estes homens aqui que escreveram que o João, ele é discípulo de Jesus, andou com Jesus, ouviu o que Jesus disse. Cremos no valor histórico da palavra de Deus, da Bíblia, como um relato biográfico daquilo que aconteceu naqueles anos ali, naquela região de Israel, e que Jesus disse isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E dizer isso hoje está sendo taxado de intolerância religiosa. A boa notícia, ela não está sendo bem aceita, porque ela está sendo trazida assim, dentro desse momento tão delicado e que eu creio ser o se aproximar da volta do Senhor. Vemos as coisas, o ambiente se acirrando contra a pregação da boa notícia. Com certeza, nós sabemos disso. Nós sabemos que o inimigo, que o diabo não quer que essa mensagem seja pregada e que as pessoas alcancem a salvação. Não quer, não quer. E aí entra a justiça de Deus, dos homens, né? A justiça dos homens, ela é tão interessante, mas eu quero dizer isso para você, que a justiça de Deus, ela não é a justiça dos homens. Deus é Deus e Ele faz da forma como Ele quer. E se é assim que é assim que é. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero ler um texto, que é um texto que eu gosto demais. É uma parábola que o Senhor Jesus contou, que ela está lá em Mateus, no capítulo 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu vou ler essa parábola e vocês vão entender o que eu quero dizer com ela. O Senhor Jesus disse assim, Mateus capítulo 20, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores, eles trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Esta pergunta
Por que são maus? Por quê? Ou são maus os teus olhos? Porque eu sou bom. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Vocês entenderam a parábola? Rapidamente, esse senhor, ele saiu de manhã cedo, na primeira hora, que seria às 6 horas da manhã, para contratar os trabalhadores para sua vinha. E o salário de um dia era 1 denário. Ele saiu novamente às 9 horas da manhã. Saiu depois às 12 horas. Saiu às 3 horas da tarde. E ele saiu também às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o expediente. E quando ele havia combinado com o primeiro, 1 denário, era o justo. Os outros que trabalharam, ali a Bíblia diz, quando ele chamou os do meio do dia, disse para eles, vou lhes pagar o que é justo. Mas o Senhor resolveu ser bom. E ele deu para todo mundo 1 denário. E aquilo que ele entendeu ser uma bondade, uma graça, um ato de amor, e que todo mundo pensaria bem dele por ter feito o bem, aquilo causou foi um grande problema, porque entra aí a justiça do homem, de querer, se assenhorar daquilo que não é dele, e estabelecer a sua justiça própria, dizer para o Senhor, dizer para Deus o que é certo e o que é errado. Isso é a presunção do homem. A pergunta é essa. Por que eu sou mau aos vossos olhos? Por fazer o bem. Por que eu sou mau? Por que Deus é mau? Se ele resolveu salvar a humanidade através de Jesus. Ele resolveu salvar a humanidade através de Jesus. Esse é um desígnio eterno. Esse é um desígnio soberano de Deus. É um ato de amor e de misericórdia. Queridos, Deus já fez isso outras vezes. Quando Deus, lá atrás, a humanidade estava totalmente perdida, estava totalmente em descaminho, em violência, como era nos dias de Noé, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui. Tudo isso que temos à nossa volta existe porque Deus, ele preservou a humanidade na pessoa de Noé. Ele construiu a arca, ordenou a Noé, faça uma arca, entra ali você com a sua família, Noé. Eu fico imaginando, a situação e as pessoas à volta, você é doido, essa arca aí, não é? Que doideira essa sua, construir uma arca. A Bíblia fala que nem chuveiro havia chovido na terra. No entanto, ele fez essa arca. E foi nessa arca que foi salvo ele e a família dele. E através dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, todos os homens da terra vieram a existir. Todas as nações, todas as etnias vêm a partir desta família de Noé. Nós estamos aqui porque o Senhor salvou a humanidade através de Noé. E o Senhor salva a humanidade dos seus pecados e da morte eterna através de Jesus. Esta é a boa notícia. E esta boa notícia ela é muito melhor do que a da arca, porque na arca meio que parece que estava restrito apenas à família de Noé, mas para nós o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo mundo quer isso, mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E ele diz também: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. É verdade, leve e suave o jugo do Senhor. Jugo é governo de Deus sobre as nossas vidas. Este é o caminho, é a salvação que procede do reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Mas eu sei que muitos não querem isso, porque as pessoas preferem a outra verdade.
Ela parece ser melhor a verdade que diz que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Que toda religião é boa e as pessoas preferem essa verdade, é a verdade politicamente correta, da aceitação do outro, do respeito à opinião do outro, à crença do outro, como se respeitar a crença do outro fosse suficiente para chancelar a sua salvação. Mas melhor dizendo, como diz lá os ateus, né? Uma vez lá em Londres eu vi essa reportagem de um ônibus daqueles vermelhos de 2 andares que patrocinado o anúncio que estava ali pelo movimento ateísta lá da Inglaterra, escrita assim, tipo assim, temos uma má notícia, Deus não existe. Mas a boa notícia é que o inferno também não existe. Oh, meu Deus do céu, que boa notícia, não é verdade? Que bom crer nisso, não é? Que bom crer nisso, que bom crer que não existe Deus, que bom crer que o inferno não existe, mas não é o que a palavra de Deus diz. Jesus disse isso. Em Mateus 7, no capítulo 7, versos 13 e 14, está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entenda isso. Entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. Para que então, pela sua morte, Ele se tornasse o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Porque Ele morreu e ressuscitou dos mortos. E Ele está sentado à direita de Deus. E é de lá que há de vir para julgar os vivos e os mortos. O Senhor está voltando. Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão. Ele veio como o mais humilde dos homens, mas voltará como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aqui na terra ele foi seguido por pescadores, por pessoas humildes, por pecadores que se converteram. Mas quando ele voltar, ele trará consigo seus anjos, arcanjos, serafins, os exércitos que há no céu. E ele reinará sobre a terra. Eu quero dizer isso para você que está ouvindo esta mensagem. Curve-se a Ele, agora. Creia nisso que eu estou te dizendo. Esta é a boa notícia. Há salvação em Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele te convida a entrar neste caminho, a passar por essa porta estreita. É estreita, sim. É estreita porque ela exige renúncia. E a grande renúncia que nós temos que fazer é a do próprio eu, porque Ele disse que aquele que amar a si mesmo mais do que a mim não é digno de mim. É a renúncia da nossa própria vontade para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade na minha vida, na sua vida, como ela é feita no céu. É renúncia. É renunciar a todas as coisas por amor a Ele. Como Ele contou na parábola da pérola de grande valor, daquele homem que encontrou a pérola de grande valor e com grande alegria vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e você acolha a boa notícia no seu coração. Que você não resista a ela. É por amor que o Senhor morreu por você.
Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Aqueles que estão vivendo em outro caminho, que não conhecem esta verdade, precisam conhecê-la. Porque esta é a vontade de Deus, que nós preguemos o Evangelho para toda criatura. Esta é a vontade de Deus, que essa boa notícia seja anunciada. Assim mesmo que eles tenham, sim, toda luta com isso. Mas aqueles que são da verdade ouvirão a voz do Senhor. É isso que eu creio, que eu devo anunciar o Evangelho para que aqueles que são da verdade ouçam e, ouvindo, creiam e, crendo, se convertam e, em se convertendo, sejam salvos. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa frutificar no seu coração e você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor através de uma oração de entrega, de arrependimento, sabe? Entregue sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Que esta seja uma mensagem para a sua salvação, em nome de Jesus. Pai Santo, eu te agradeço por este momento e oro por cada um desses que ouviram esta mensagem. Ó Deus, que ela possa chegar a todos. Em nome de Jesus, a todos aqueles a quem o Senhor deseja que ela chegue. Porque há aquelas pessoas, Senhor, que não querem saber do Senhor, que têm os seus corações tão duros, que estão dispostos mesmos a trabalhar para desacreditar a boa notícia. Meu Deus, clamo misericórdia a essas pessoas, mas eu clamo por salvação a todos os sedentos, a todos aqueles que desejam te conhecer. Como o Senhor mesmo disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É a oração que eu faço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.